Olá, caros alunos. Vez por outra, algum aluno me pede alguma dica para introduzir o estudo de filosofia. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que existem dois tipos de estudos, né? Eu vejo aí que há pessoas que estão querendo realmente produzir filosofia, estudar filosofia a fundo, e há pessoas que estão querendo ali estudar filosofia simplesmente para fazer um concurso ou o Enem. E lembrando também que existe também a questão do tempo, né? Porque quando a gente fala de livro introdutório, nem sempre é o livro menos extenso. Exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. A coleção do Giovanni Reale é uma coleção ótima, né? Uma coleção assim que dá para você abranger toda a história da filosofia. Assim, lógico que há momentos em que ele é um pouco reducionista, mas é muito boa. Aqui a gente tem vários volumes, por exemplo, o volume 1, que parte da filosofia pagã. E uma coisa que eu acho interessante nesses livros é que, além de ter o texto da explicação, você também tem, ao final, o texto dos próprios filósofos, ou então, pelo menos, algum trecho relativo às obras deles, das originais, né, traduzidas. E também, alguns lugares, né, em alguns dos capítulos, a gente tem uma espécie de mapa conceitual. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Um mapa conceitual que ajuda na compreensão da matéria. Aqui, ó, exemplo esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, né? Esses mapas conceituais, eles ajudam a gente a esquematizar um pouco na cabeça como que era a história da filosofia. E aí, aproveitando para falar sobre isso também, existe uma diferença entre história da filosofia e filosofia, né? Quando a gente fala história da filosofia, a gente está pensando em abordar como que a filosofia se deu ao longo de vários séculos, né, de história, a partir lá do século VI a.C. até nos tempos atuais. Kant, ele dizia que não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Só que se a gente não tiver essa base da história da filosofia, muitas vezes a gente fica viajando na maionese, pensando que filosofia é puro achismo, o que, que eu acho sobre o mundo, e não é bem isso. A gente precisa exatamente compreender o que já foi dito, inclusive para evitar a gente ficar arrombando portas abertas, né? Se a porta já está aberta, a gente vai simplesmente abri-la. Então, a gente vai tentar aproveitar a experiência passada por outros filósofos e reflexões que já foram feitas, né, para aprofundar nossas próprias reflexões de hoje. Não adianta a gente querer fazer filosofia do zero como se nada tivesse acontecido anteriormente a nós, né? Senão a gente acaba chovendo no molhado, né? Para o volume 2, só para poder mostrar a coleção toda, né? O volume 2, a gente tem a patrística escolástica, exatamente a filosofia medieval, né? Aí no volume 3, a gente vai ter ali do humanismo a Descartes, né? No volume 4, a gente vai ter de Spinoza a Kant, né? Do volume 5, do romantismo ao empiriocriticismo, né? E volume 6, a gente vai ter de Nietzsche a Escola de Frankfurt, né? E o volume 7, de Freud a Atualidade. Então vocês veem, olha, são 7 volumes de história da filosofia. Então, como que a gente vai conseguir estudar isso tudo se a gente vai, por exemplo, fazer um Enem? E por que que tem essa preocupação toda? Porque com o novo ensino médio, a filosofia ficou meio recortada por causa exatamente dessa ideia de interdisciplinariedade. Só que aconteceu, eles esqueceram de dar uma certa ordem cronológica aos conteúdos de filosofia. Então, às vezes, lá no primeiro ano, o aluno está falando de, por exemplo, um filósofo contemporâneo, Foucault, né, e nem sabe onde que Foucault bebe, Kant bebe, e ele vai falar de filósofos modernos e contemporâneos, sem lembrar que eles também têm uma história da filosofia anterior a eles, né? Tem uma tradição anterior a esses filósofos, inclusive vários conceitos que eles se apropriam da história da filosofia. Então, por isso, é muito difícil a gente, às vezes, estudar a filosofia para o Enem, de uma forma, vamos supor, cronológica, porque os livros de filosofia no ensino médio eles já não trazem mais essa cronologia, né? E para falar em ensino médio, aí nós vamos falar, olha, vale a pena estudar isso aqui para o Enem? Eu digo que não. Por quê? Porque não dá tempo, né? Simplesmente porque não dá tempo. E aí, o que eu indico para o aluno que está querendo realmente introduzir a filosofia, né? Eu indico que ele pegue livros bem introdutórios, inclusive se você tiver facilidade em sebos. Muitas vezes tem alguns que são edições novas, eu não sei se existem edições novas, mas quase todos que eu vejo são em sebos virtuais, né? O Estante Virtual, por exemplo. Aqui, olha, nós temos esse aqui, ó, Vivendo a Filosofia, do Gabriel Chalita, que é muito bacana, uma linguagem bem tranquila, acessível. Nós temos esse aqui que para mim é ótimo, né? É o Fundamentos de Filosofia, do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes.
é um livro que eu adotei no ensino médio durante muito tempo com meus alunos, e é interessante porque ele fala sobre as áreas da filosofia, ele fala da história da filosofia, temas filosóficos, então é muito bacana, porque eu acho que é um livro que dá uma certa organização no pensamento, e pelo fato de você ter um historiador, né, que também trabalhou na configuração do livro, né, junto com a Mirna, então isso ajudou muito, né? Outro livro que eu acho interessante, também utilizado no ensino médio, vocês vão ver até que é manual do professor, né? Mas a gente tem a versão dos alunos, é Filosofia, Temas e Percursos, né? E esse aqui também, olha, Reflexões de Filosofia e Cotidiano. Esses livros, eles são bons também, né? Mas eles trabalham mais com as temáticas de filosofia, não tanto com essa ordem cronológica dos assuntos, né? O Gilberto Cotrim, sim, ele trabalha com a ordem, né? Tem uma organização que facilita muito a compreensão, né? Até mesmo para a gente evitar cometer alguns anacronismos, né? Um outro livro que eu indico, inclusive é um livro muito utilizado, até hoje as pessoas utilizam muito, quem está no primeiro período de filosofia na faculdade, muitas vezes, ou então não só na faculdade, mas, por exemplo, né, algumas escolas ainda se utilizam, né? A gente tem aqui o Iniciação à Filosofia, que é uma versão didática, uma versão de livro didático do Convite à Filosofia, que, se não me engano, ele tem disponibilizado na internet também para download, e que foi disponibilizado, se não me engano, pela própria autora, Marilene Chauí. E o Convite à Filosofia, ou Iniciação à Filosofia, é um livro muito legal, porque é um livro que trabalha a história da filosofia, trabalha a própria filosofia em si, e de uma linguagem muito simples também e acessível. Então, na minha opinião, né, aí eu estou falando a minha opinião mesmo, né? Então, eu penso em dois livros que ficariam, sim, na frente quando se fala em Introdução à Filosofia. Esse da Marilene Chauí e este Fundamentos de Filosofia. Nós temos também um, que eu não estou com ele aqui agora, um do Silvio Galo, né, que Filosofia, que é? Experiência do Pensamento, né, que é do Silvio Galo, muito bom também, né? E outro livro que eu acho que não é de filosofia propriamente dita, mas é um livro que ajuda muito a compreender a história da filosofia, vocês já devem ter ouvido falar, é O Mundo de Sofia, que vai trabalhar ali a história da filosofia na forma de um romance, né? Então acaba que ajuda o aluno a ter contato com esses livros, com essa história da filosofia e tudo, né? E aí, outra coisa que também alguns alunos me perguntam, vale a pena ter um dicionário de filosofia? Eu tenho esse aqui, ó, do André Lalande, né? É um dicionário que ajuda para quem vai realmente estudar filosofia. Por que eu estou falando em estudar filosofia? Porque uma coisa é você estudar para o Enem, outra coisa é você vai começar a fazer um curso de filosofia. Se você vai fazer um curso de filosofia, tem um outro também, do Abraiano, né, que dizem que é até muito bom também, o dicionário de filosofia, eles ajudam para quem vai se aprofundar em filosofia. Mas quem vai só introduzir a filosofia, vai tentar estudar ali a filosofia de uma forma bem rápida para o Enem, compensa pegar esses livros mais introdutórios, né? Outro livro introdutório também que eu acho bacana é esse aqui, que tem na coleção Pensadores, a História da Filosofia do Will Durant. Uma linguagem até, em alguns momentos, até cômica. Ele é um livro bem introdutório, mas ajuda também a pessoa a ter um conhecimento da história da filosofia. Principalmente para quem está no primeiro período de filosofia, né? Então, resumidamente, essa coleção, para quem está começando na história da filosofia e está começando uma faculdade, vale a pena ter. Por quê? Porque te ajuda a ter uma compreensão global de toda a história da filosofia. Esses dois que eu falei, da Marilene Chauí e o do Gilberto Cotrim, da Mirna Fernandes, bem como do Silvio Galo, esses livros, eles são muito bons para quem vai fazer o Enem, principalmente para quem vai fazer o Enem ou algum vestibular, porque você vai ter uma visão rápida de tudo e de uma forma bem organizada, né? E, por fim, esses outros aqui, né, também são bons, mas eles também abordam as temáticas, né? Então, querendo ou não, apesar de serem livros didáticos, eles envolvem mais já a reflexão propriamente dita, a própria filosofia. Eu diria assim até que eles são menos conteudistas, né? Mas infelizmente tem momentos em que a gente tem que ser conteudista para que a filosofia seja bem compreendida, né? Então eu sou um professor
que busco ser conteudista para evitar que as pessoas fiquem viajando na maionese. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser conteudista ao ponto de limitar o pensamento, fazer com que as pessoas tenham uma viseira e não consigam ter um pensamento por si próprios, uma autonomia do pensamento. Como diria Kant, como eu acabei de falar, não se aprende filosofia, se aprende é a filosofar. Então, esse é o convite que eu faço a vocês. Vamos estudar filosofia, mas para não ficar presos na história da filosofia, mas para poder tentar buscar introduzi-la em nosso cotidiano, para que a filosofia tenha sim uma utilidade. Não aquela utilidade, vamos supor, capitalista, aquela utilidade de pessoas que buscam simplesmente o lucro, mas uma utilidade para a nossa própria vida e para uma sociedade melhor, para um mundo melhor.